Olá, bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o Renascimento e sobre um dos principais artistas do Renascimento, que é ele, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, nascido em 1452, viveu até 1519, foi um dos principais artistas desse período. Leonardo da Vinci, como nós falamos na nossa aula sobre o Renascimento, ele era um polímata, poli, muitos, mata, o matos, o conhecimento. Portanto, ele tinha diversos conhecimentos a respeito de inúmeras áreas. Então, ele era alguém de inúmeras habilidades. Vamos sobre algumas informações de Leonardo da Vinci. Ele foi um dos mais importantes artistas do período do Renascimento, como eu já o disse. Nasceu na Itália e viveu a sua juventude em Florença. Foi um dos primeiros italianos a usar a técnica de óleo sobre a tela. As suas pinturas geralmente retratavam rostos e temas religiosos. Como eu disse, esses artistas desse período, o Renascimento, o Impressionismo, as vanguardas, são artes de experimentação. Portanto, são artistas que têm uma contribuição ou que contribuíram para a liberdade artística que se tem até hoje. É por isso que esses artistas são cobrados na nossa prova de linguagens ali dentro do componente arte. Vamos lá? As pinturas Mona Lisa, retrato da jovem esposa de Francesco di Giocondo e A Última Ceia, foram as obras artísticas mais famosas. Mais à frente vamos ver essas obras. Para além de ter sido um grande pintor, também se destacou noutras áreas do conhecimento, na anatomia humana, na engenharia, na matemática, etc. Temos a obra Mona Lisa e a obra A Última Ceia. Imagino que vocês já viram nos livros de história, nos livros de arte, nos livros de literatura, essas duas importantes obras de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi um grande observador da natureza e estudou-a para adquirir conhecimentos. Em 1498, construiu uma máquina voadora. Vejam o período, o ano, para termos ideia, como nós dissemos, muitos artistas eles são vanguardistas, são pessoas além do seu tempo, que têm uma percepção da realidade ou do tempo diferente da sua época. Então, eles constroem coisas, falam sobre coisas, escrevem, produzem coisas que anos depois serão compreendidos, farão sentido somente décadas ou anos após eles já até terem falecido. O Homem Vitruviano, que também imagino que você conhece, é um desenho de tinta em papel dentro de um círculo e de um quadrado. É frequentemente considerado símbolo da simetria básica do corpo humano e, por extensão, do universo como um todo. Você deve já ter visto ou sido associado um homem vitruviano àquilo que estamos falando nas nossas últimas aulas, que é o antropocentrismo. Antropo, o homem, centrismo, o centro. O homem como centro, característica também do Renascimento. Leonardo da Vinci desenhou imagens de embriões, impossível de se ver no Renascimento, mas completamente atuais. Como disse, para você ter uma noção como Leonardo da Vinci tinha uma percepção além do seu tempo. Leonardo da Vinci foi o primeiro a idealizar uma máquina calculadora. As somas seriam transportadas automaticamente através de um conjunto de rodas dentadas, numeradas de 0 a 9, e a máquina seria capaz de fazer somas e subtrações. Algumas curiosidades. Era um homem sociável e com um grande círculo de amigos, tanto em Florença como na cidade de Milão. Viveu no período de Miguel Ângelo e ambos não simpatizavam um com o outro. Leonardo da Vinci não assinava as suas obras, o que muitas vezes gerava confusão a quem o tentava estudar.
tinha o hábito de escrever ao contrário, revertendo a sua caligrafia para que só fosse legível quando a página fosse vista de um aparelho. Também era músico e, por vezes, tocava flauta nos palácios dos nobres. Era um defensor dos animais e costumava comprar animais enjaulados no mercado para depois os libertar. Percebam que, com todas essas características, só enfatizam o quanto ele era vanguardista, ou, uma palavra que eu gosto de utilizar, era alguém disruptivo, né? Era alguém que fugia a um padrão, alguém que não era alienado à sociedade, podemos assim dizer. Vamos a uma questão? Então, duas questões sobre Leonardo da Vinci, cobrada nos últimos Enems. Tem uma questão do Enem 2020, questão 84, prova azul, prova do primeiro dia. Dica sempre do professor, dá uma lida no enunciado, grifa as palavras-chave, depois você lê o texto. Olha só o enunciado. Esse movimento cultural, inserido no processo de transição da modernidade europeia, caracterizou-se pela. Então, vamos ver qual é esse movimento que a questão está falando. Olha só o texto. Sempre que se evoca o tema do Renascimento, a imagem que imediatamente nos vem à mente é a dos grandes artistas plásticos e de suas obras mais famosas, amplamente reproduzidas e difundidas até os nossos dias, como a Mona Lisa e a Última Ceia, de Leonardo da Vinci. O Juízo Final, a Pietà e o Moisés, de Michelangelo, assim como as inúmeras e suaves Madonas, de Rafael, que permanecem ainda como modelo mais frequente de representação da Mãe de Cristo. Como veremos, de fato, as artes plásticas acabaram se convertendo num centro de convergência de todas as principais tendências da cultura renascentista. Convergência é uma palavrinha interessante para você anotar e aprender, adicionar ao seu vocabulário. Convergir, mudar a direção, direcionar-se para determinada coisa. Vamos à questão e aos itens. Esse movimento cultural, inserido no processo de transição da modernidade europeia, caracterizou-se pela. Qual é a característica desse movimento renascentista, partindo aí da questão ter citado, claro, o conteúdo da nossa aula, que é Leonardo da Vinci. Letra A. Validação da teoria geocêntrica, geologia, a Terra como centro. Valorização da integração religiosa. Letra C. Afirmação dos princípios humanistas. Legitimação das tradições aristocráticas. Letra E. Incorporação das representações góticas. Para você que está estudando, revisando este conteúdo, estudando arte, associando a literatura, tem uma palavrinha-chave que aparece até em uma das obras que nós citamos. Eu citei o antropocentrismo, característica do Renascimento. Portanto, eu tenho uma palavrinha-chave em uma das letras que você conseguiria acertar essa questão facilmente. Vamos lá? Temos A, B, C, D ou E. Você que pausou aí talvez o vídeo ou está acompanhando a nossa aula e que marcou a letra C, é sim a característica desse período, a afirmação dos princípios humanistas. Vamos a mais uma questão? Uma questão puramente sobre Leonardo da Vinci. Essa é uma questão da Universidade do Estado de Santa Catarina, uma questão específica sobre Leonardo da Vinci, e é uma questão padrão Enem, portanto eu trouxe para você treinar aí seus conhecimentos a respeito desse importante autor do Renascimento. Vamos lá. Temos o enunciado ali embaixo. Em relação à afirmativa acima, já iremos ler, assinale a alternativa correta. Olha só a afirmação. Leonardo da Vinci, o ano de nascimento e falecimento aí, como já comentamos na aula, é um perfeito representante do espírito renascentista, homem empenhado em conhecer leis que regem a natureza e em transformar o conhecimento em técnica, o que o levou a
interessar-se por matemática, artes, engenharia, arquitetura, medicina. Em síntese, ele representa um período da história conhecido como Renascimento. Se você fosse fazer essa prova desta universidade, lembraria da nossa aula, desses aspectos do Renascimento e, claro, desses aspectos de Leonardo da Vinci. Vamos às alternativas. Letra A. Leonardo da Vinci, além de interessar-se por vários aspectos da realidade, procurou conhecer o corpo. O corpo, será que você associa alguma das obras que já citamos na nossa aula? Observando aulas de anatomia e dissecação de cadáveres, para dar mais realismo na representação de sua arte. Letra B. Os renascentistas buscaram inspiração nos filósofos da Idade Média, incitados pela produção escrita do clero. Lembrem-se de palavrinhas-chave como ruptura, como quebra de um padrão. Portanto, essa busca de inspiração, você talvez não tenha ela aí como algo tão correto assim. Letra C. O professor dando alguns spoilers das questões aí para vocês, né? Letra C. Experiência não foi uma das características do Renascimento. Na verdade, praticamente todas esses períodos vanguardistas, eles utilizavam sim da experiência. E já posso lhe dizer, para você que não assistiu, não acompanha a nossa aula sobre o Renascimento, essa é uma das principais características do Renascimento, a experiência, a experimentação. Letra D, a produção de novos conhecimentos era feita por homens que não tinham ligação com o poder político ou econômico. Em geral, eram independentes e faziam seus estudos sem nenhum auxílio financeiro. Antes de comentar a letra D, vamos ler a letra E. Letra E, Mecenas foi um estadista renascentista, daí o nome mecenato. Não, lembrem-se, nós comentamos sobre os mecenas, que eram uma espécie de patrocinadores desse período, desses artistas. E acabavam que esses artistas presenteavam, davam as suas obras para esses patrocinadores, que eram políticos sim. E a letra C fala sem auxílio financeiro, não é verdade. No Renascimento, temos sim esses patrocínios, esses auxílios. Com todos os comentários do professor, fica bem mais fácil você responder a essa questão, correto? Então temos letra A, B, C, D ou letra E. Para você que marcou, letra A é sim. Leonardo da Vinci, além de interessar-se por vários aspectos da realidade, procurou conhecer o corpo humano, observar aulas de anatomia e dissecadão de cadáveres para dar mais realismo na representação de sua arte. Você lembraria ali da obra Homem Vitruviano, você com certeza conseguiria marcar essa aí, a alternativa correta, qual que seria o gabarito, tá bom? No mais, estude sempre sobre os autores, grifem as palavras-chave, identifique qual é a principal característica de cada período e, por associação, você consegue sim encontrar aquela alternativa que é o gabarito. Como eu disse, existem outros autores desse período, eu até brinquei na nossa aula, que, por exemplo, você tem Tartaruga Ninja, o nome das tartarugas são o nome de artistas do Renascimento. Michelangelo, Leonardo, Rafael, e aí é para você estudar no seu dia a dia, nessa sua preparação para o Enem, tá bom? Até a nossa próxima aula.